Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar por dentro do que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, se inscreva e me diga o que está achando da novela. Após retornar, Luiz reúne a família na mansão Portilla e em tom firme, adverte Paula para não se intrometer na conversa, deixando claro que aquilo dizia respeito apenas a ele e a seus filhos, e pede que todos se sentem para que possam ouvir o que de fato havia acontecido, relatando que, quando estava a caminho do Congresso de Provedores, foi surpreendido por uma caminhonete que se emparelhou com a sua, de onde desceram dois homens armados que o obrigaram a entregar sua carteira, seu relógio, seu celular e até mesmo sapatos, sendo depois levado a um dispensário no povoado mais próximo, onde ficou inconsciente por vários dias até se recuperar, ressaltando que só estava vivo por obra de Deus, pois aqueles homens poderiam tê-lo matado, e que sentia como se tivesse recebido uma segunda oportunidade. Nesse momento, Luiz pergunta por Mar e descobre, atônito, que ela havia sido expulsa da mansão, ouvindo dos filhos que tomaram essa atitude porque haviam descoberto que ela estava grávida e que o filho que esperava não era dele, revelando que chegaram a fazer um exame e concluíram que Mar havia enganado a todos, ao que Luiz, indignado, pede respeito à sua decisão de deixar-lhe o fideicomisso e acusa os filhos de jamais respeitarem nada que viesse dele. Ainda que Paula tente argumentar que eles só buscavam segurança, enquanto Camila, Leonardo e Nicolas afirmam que apenas agiram baseados na prova que possuíam, mas Luiz se mostra profundamente decepcionado com a desconfiança e a falta de lealdade. Valéria, por sua vez, conversa com Mar, tentando convencê-la a revelar a verdade ao pai de seu bebê, insistindo que ela deveria admitir quem era o verdadeiro pai. Mas Mar recusa-se a ceder, afirmando que sabe exatamente quem é o pai de seu filho e que isso é o único que realmente importa, pedindo à irmã que não a pressione mais. Enquanto isso, Graziella tenta dialogar com Luiz, que se mostra inconformado com a expulsão de Mar da mansão, acusando a irmã de ter apoiado um ato tão cruel e de incentivar a avareza de seus filhos, dizendo que nem mesmo o cadáver que acreditavam ser dele haviam respeitado ao fazer um exame de DNA, tudo por dinheiro, e lamentando que ela não tenha sido capaz de lhe oferecer o apoio real que sempre esperou, ao que Graziella se defende dizendo que a senhora Garcia complicou ainda mais a situação e até ameaçou com revelar segredos sobre Rocio. Na vizinhança, Ofélia desabafa com Amparo sobre a dor de ter voltado àquele lugar, dizendo que se sacrificou demais para que agora seu neto fosse privado de uma vida digna, afirmando que ainda que Mar não tivesse apoio financeiro dos Portilla, o bebê seria amado. O dinheiro também era necessário e os filhos de Luiz haviam tirado isso de sua família, confessando sua revolta por sentir a mesma impotência que quando descobriu que seu marido não lhe daria a vida que esperava após ter sido entregue pelo próprio pai como se fosse mercadoria. Em seguida, Luiz volta a falar com Graziella, advertindo-a sobre o risco de o segredo de Rocio ser descoberto, lembrando que se a verdade viesse à tona, seu filho sofreria profundamente, e acusa a irmã de ter apoiado a expulsão de Mar, revelando sua decisão de protegê-la apesar de todos, enquanto Graziella tenta argumentar em vão. Já Leonardo, Nicolas, Arthur, Paula e Camila discutem intensamente sobre a volta do pai, com Leonardo afirmando que expulsar Mar foi um erro, enquanto Nicolas concorda que eles se equivocaram e Paula insiste que no momento em que acreditavam que o bebê não era um Portilla, agiram corretamente. Mas a discussão se torna cada vez mais acalorada quando Léo acusa sua esposa de ter influenciado suas decisões e provocado conflito familiar. No desfecho, Graziella volta a questionar o irmão, perguntando para onde ele pretende ir, e Luiz responde com firmeza que vai em busca de Mar, declarando que vai trazer sua esposa de volta à mansão porque o que fizeram com ela foi uma falta de respeito, ao que Graziella, surpreendida, adverte que, se Mar e Ofélia regressarem, ela mesma deixará a casa, mas Luiz reafirma que está disposto a enfrentar as consequências de sua decisão. Na mansão Portilla, Leonardo, Camila, Paula e os demais familiares discutem acaloradamente sobre a situação que se desenhou, quando Paula insiste que fez tudo apenas para protegê-los daquela golfa, recebendo o apoio de Camila que afirma que estão decepcionados e que fizeram o correto porque Mar não merecia o pai deles. Até que Leonardo pede para a irmã se calar porque já foi suficiente, lembrando a todos que o mais importante é que o patriarca está vivo, enquanto Camila, ressentida, diz que seria maravilhoso se isso servisse para que ele desse valor ao que realmente importa, mas que evidentemente não são eles, e diante da tensão, Nicolas intervém dizendo que precisam assumir as consequências porque se equivocaram sim,
mas que o erro, ainda assim, tinha uma razão de ser, ao que Camila, surpreendida, admite que talvez ele tenha razão. Nicholas conversa com Arthur, dizendo o quanto está feliz por o pai estar vivo, mas percebe que o irmão está decidido a ir falar com Valéria, e então Arthur, cheio de arrependimento, confessa que foi um idiota por não ter dado ouvidos quando o irmão lhe disse para não desconfiar da moça, lamentando não ter se colocado ao lado dela em meio à confusão, mas reconhecendo agora que a prova saiu negativa apenas porque foi feita em um corpo que não era o de seu pai, e diz que não sabe como poderá consertar tudo, pois teme que Valéria não queira mais escutá-lo, mas mesmo assim decide tentar, prometendo a si mesmo que fará de tudo para não perdê-la e muito menos por causa das suas próprias estupidezes, enquanto Nicholas o encoraja afirmando que sempre acreditou que ela não era uma mulher capaz de mentir. Em outro momento, Graziella conversa com Camila, ainda abalada, diz que sente como se o fato de Luiz estar vivo fosse uma segunda oportunidade para todos, mas confessa que não está feliz porque o pai está muito zangado com ela por ter permitido que Mar fosse expulsa da mansão, ao que Graziella, tomada pela tristeza, revela que pensa ser hora de voltar para sua própria casa, pois acredita que não está bem em permanecer ali já que Luiz decidiu refazer a vida ao lado de Mar, a quem resolveu dar um lugar, e que ela, como irmã, não pode apoiá-lo nisso, mas Camila desespera-se e implora para que a tia não vá embora. Promete falar com o pai e até tentar fazê-lo mudar de ideia, enquanto Graziella insiste que mesmo se partir, estará sempre presente para tudo o que a sobrinha precisar. Na vizinhança, Valéria faz a limpeza da casa e conversa com Mar, que percebe a demora da mãe e pergunta se ela teria ido até os Portilla para tentar tirar alguma vantagem, ao que Valéria responde que não duvidaria já que com Ofélia nunca se sabe, afirmando que é capaz de qualquer coisa, e em seguida se dispõe a arrumar o quarto da irmã para que pudesse descansar melhor naquela noite, momento em que alguém bate à porta e quando Mar vai atender, surpreende-se ao ver Luiz diante dela ficando tão impressionada que desmaia imediatamente, sendo amparada nos braços dele, que a chama insistentemente para que recobre a consciência. De volta à mansão, Leonardo conversa em tom preocupado com Paula, dizendo que nada no mundo lhe dá mais alegria do que saber que seu pai está bem, mas confessa o medo do que vai acontecer agora, enquanto Paula tenta acalmá-lo afirmando que eles não fizeram nada de mal, que apenas agiram sem saber que tudo não passava de um mal-entendido e que Luiz terá de entender, mas Leonardo insiste que o conhece bem e que jamais perdoará, sobretudo agora que seus irmãos lhe deram razão e se voltaram contra ele, temendo que descubram tudo que ele e Paula fizeram para obter aqueles resultados, ao que ela corrige dizendo que foi algo de ambos, feito pelo bem da família e para proteger o patrimônio que lhes correspondia, tentando convencê-lo de que se ele explicar com calma como tudo aconteceu, o pai acabará compreendendo, mas Leonardo, angustiado, conclui que quis apenas proteger o que acreditava ser de todos e que no fim, a situação saiu ainda pior, sem saber quais serão as consequências para eles dali em diante. Após Mar recuperar os sentidos, Valéria decide se afastar e deixar que ela e Luiz conversem a sós, dizendo que era melhor que falassem o que precisavam falar, momento em que Mar, ainda surpresa e emocionada, agradece por vê-lo vivo e tenta explicar que nunca quis causar problemas, enquanto Luiz reconhece a fúria dos próprios filhos e garante que, agora que está presente, não haverá dúvidas sobre a paternidade do bebê, ainda que não consiga disfarçar a decepção pelo modo como trataram Mar, que insiste em permanecer onde está para não provocar maiores conflitos. Do lado de fora, Ofélia se surpreende com a filha e acredita que Valéria está inventando coisas, mas se choca quando percebe que Luiz realmente está vivo e dentro da casa, pedindo para entrar imediatamente, enquanto Valéria insiste que seria melhor deixar que ele e Mar terminem a conversa. Dentro, Luiz tenta convencer Mar de que a casa é o melhor lugar para ela e para o bebê, explicando que sua volta representa uma nova oportunidade de corrigir os erros e ensinar aos filhos uma lição, ainda que Mar tema trazer mais problemas. Nesse mesmo momento, Arthur tenta se explicar diante de Valéria, reconhecendo que se equivocou e que a perdeu por ter desconfiado dela, enquanto ela, ferida, afirma que numa relação sem confiança não existe futuro, recordando que ele havia prometido não lhe quebrar o coração e foi a primeira coisa que fez, deixando claro que não sabe se poderá perdoá-lo, apesar de ele insistir que está disposto a tudo para reconquistar sua confiança.
Na mansão, Graziella comunica sua decisão de ir embora após uma forte discussão com Luiz, alegando que não pode mais permanecer ali diante de tanta fúria e reconhecendo que Paula foi quem pressionou Leonardo e acabou influenciando as decisões erradas de toda a família contra Mar, embora Camila ainda tema que Ofélia e sua filha destruam os Portilla. Ofélia, por sua vez, insiste em fazer Mar acreditar que ela é agora a senhora Portilla e deve regressar à mansão com segurança ao lado de Luiz, ainda que a jovem hesite diante das humilhações sofridas. Luiz, decidido, recebe Mar e Ofélia de volta à mansão, reafirmando que ela é sua esposa e que deseja que ocupe seu lugar, enquanto Graziella, sentindo que já não há espaço para ela, decide se despedir e se afastar, pedindo apenas que o irmão cuide de si. Na casa humilde, Valéria, entre lágrimas, confessa a Amparo que não pretende regressar porque não consegue perdoar Arthur pela desconfiança e pelo modo cruel com que Mar foi expulsa, embora admita que ainda o ama. Enquanto isso, Ofélia enfrenta acusações que a responsabiliza pelo sofrimento de Mar e a adverte de que seu tempo naquela casa está contado, lembrando que, ainda que Camila e Graziella tenham saído, ela será a próxima a ter de ir embora, deixando claro que a batalha dentro da família Portilla está longe de terminar.